Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, que é uma quarta-feira, normalmente o meio da semana, porém é uma quarta-feira véspera de feriado. Então é como se fosse uma sexta, né? Para muita gente, amanhã não tem expediente, não tem aula, não tem nada, é como se fosse um sábado. E aí é um dia feliz, é um dia pra gente não ver a hora de fazer o logoff, né? Aquele meme que tem nas redes sociais aí, e desligar as atividades do dia. Isso lá para 5 horas, ou como diz o meme, né? Quem fez lá para meio-dia, aí já pode cancelar e dar boas-vindas ao feriado mais cedo. No Guarani as coisas estão meio vibe feriado dentro de campo, né? O time só joga no outro final de semana, dia 28, pela Série C contra o CSA. CSA que vem bem, hein? CSA vem bem, animado, motivado, vai ser um jogo difícil. Guardo isso para um próximo Bom Dia Guarani. E o time B joga no sábado contra o Primavera em Indaiatuba. Aliás, eu tenho um carinho muito grande pelo Primavera. Para aqueles que não sabem, meu avô jogou no Guarani no final dos anos 30 e anos 40 também. Mas antes disso, ele jogou no Primavera. Ele que é daquela região ali, Cardeal, Indaiatuba, Elias Fausto. Meu avô é era, né? Meu avô já falecido. Mas depois ele veio pro Guarani, fez seus golzinhos, mas não tinha como ser titular, né? Meu avô era centroavante, mas o dono da camisa 9 era o Zusa, simplesmente o maior atacante da história do Guarani. O maior artilheiro da história, então não tinha como. Mas naquela época também tinha o time B, como tem hoje, era chamado de segundo quadro. E ali meu avô conseguiu fazer seus golzinhos também. É como se ele fosse nada a ver com o físico, hein? É como se o Zusa fosse o Bruno Santos e meu avô fosse o Samuel. Fez 2 gols contra o Paulista de Jundiaí. O Bruno Santos, que era o titular principal, fez 2 gols no campeonato principal, que é a Série C. Enfim, esse não é um Bom Dia Guarani para falar do meu avô, apenas um parênteses. Mas dentro de campo as coisas estão meio geladas, fora as coisas estão bem quentes. Na noite de ontem era para ter acontecido a assembleia que começaria a definir, ou talvez até se fosse possível, né, concluiria como seria feita a participação do sócio-campeão na vida política do Guarani. Vamos lembrar, né? Pouco mais aí de 3 semanas, 1 mês, 2 semanas, o Guarani conseguiu... teve uma assembleia, não, o Guarani conseguiu, né? O Guarani não tem braço, não tem perna. Os associados aprovaram uma mudança no estatuto, além de muitas mudanças. Uma delas foi a participação do sócio-campeão nas eleições do clube. E aí, na noite de ontem, era para decidir, ok, quais são as eleições, quais são as definições que o sócio-campeão poderá ter. Lembrando, né? A gente fala que o sócio pode votar, mas o sócio patrimonial do Guarani também tem direito a participar da Assembleia do Futebol, tem direito a aprovar conta, pode votar e ser votado. Ele tem alguns pré-requisitos que seriam definidos sobre o sócio-campeão. Teriam os mesmos? Teriam alguns? Teriam diferentes? É isso que iria ser colocado em pauta na noite de ontem, mas esse primeiro capítulo nem sequer foi concluído. Houve, parece que um grande bate-boca, uma grande discussão, não teve vias de fato, mas o clima pesou bastante, talvez por aqueles que queriam uma participação ampla do sócio-campeão nos mesmos moldes do sócio patrimonial, versus aqueles que queriam restringir a participação do sócio-campeão e não equiparar a participação dele à do sócio patrimonial. Talvez esse deva ter sido o maior entrevero. Não sei quem começou, não sei quem terminou, mas a verdade é que o pessoal se reuniu ontem à noite, saiu de casa e não decidiu nada. É mais um capítulo ruim na vida política do clube, e também por isso, na minha opinião, que o Guarani precisa ser SAF logo. O time, a entidade perde muito tempo com algumas dessas discussões. Eu acho que é A, eu acho que é B, e no fim não se chega a conclusão nenhuma. Aí é muita violência, é muita ameaça, muita agressão, enfim, um clube cheio de segurança, um negócio nada a ver. Então, eu acho que todo o processo de disrupção é tenso, é duro, mas acho que pode ser feito sempre dentro do limite da educação, da razoabilidade. Aparentemente não foi isso que aconteceu ontem à noite, e a gente fica agora esperando
para os próximos acontecimentos. Tem eleição no final do ano, podemos esquecer disso, sejamos claros. E essa definição pode também ter alguma interferência nas eleições do fim do ano. Ou não. Ou vão querer jogar lá para frente. Não sabemos. A verdade é que, politicamente, o Guarani continua uma bagunça. Se dentro de campo melhorou um pouquinho, já está até olhando para o G8, 2 pontos do G8, 3 pontos de vantagem para o Z4. Fora de campo, o Guarani continua o mesmo. Como diz a música, mudaram as estações, mas nada mudou nessa vida política atribulada, confusa e muitas vezes chata demais do Guarani Futebol Clube. Fechou? Infelizmente não temos boas notícias hoje. Quem sabe no próximo Bom Dia Guarani. Então aproveite a sua quarta-feira, que às 5, 6 da tarde cheguem logo e você já possa destampar a primeira e comemorar o seu feriadinho religioso. Quinta, sexta, sábado e domingo, para aqueles que emendarem, é feriado de Corpus Christi. Segunda-feira, 23, praticamente começa a última semana do primeiro semestre do ano. Como o tempo voa. Mas até lá, comemore, celebre, fique com a sua família, divirta-se, descanse, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.